Fala pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui, hoje muito importante sobre o Banco do Brasil Seguridade, que divulgou seus resultados mensais, certo? Como é uma empresa do ramo de seguros, ela tem que divulgar para a SUSEP mensalmente os seus resultados. Então, com isso, a gente consegue entender uma fração de como vai ser o resultado macro do trimestre. Então, é muito importante que a gente analise mês a mês, já que a gente tem essa oportunidade dentro desse ramo de seguros, porque a gente consegue já ter uma estimativa de como vai vir e a gente consegue antecipar algumas coisas, certo, pessoal? A gente já consegue ter uma noção de como é que vai ser mais à frente o resultado consolidado do trimestre, beleza? Então aqui a gente vai focar na Brasil Seg, que seria o ramo de seguros do Banco do Brasil Seguridade, que é o principal, que é o que mais traz retorno para o banco. Então é muito relevante isso. Assistam até o final para vocês estarem por dentro, mesmo que você não seja acionista do Banco do Brasil Seguridade, mas tem interesse em se tornar, é muito importante que você saiba isso, porque vai te dar uma noção de como que estão cada um dos mercados, certo? A gente vai analisar aqui o relatório para o investidor direto do Banco do Brasil. Então todas as informações são direto da fonte e depois no final a gente vai fazer uma análise ali fundamentalista de como estão as perspectivas para os próximos meses, se vale a pena comprar, vender, manter, enfim, como que estão as perspectivas do banco, certo? E no final, como sempre, vou deixar o que eu estou fazendo com o meu próprio dinheiro. Lembrando, se gostar do vídeo, se inscreve aí para fortalecer, que a gente está trabalhando duro aí para atingir 1.000 inscritos até o fim do ano, se Deus quiser vai dar certo, beleza? Se curtiu o vídeo, dá um like e também comentar aí qualquer feedback, se achar o vídeo alguma dica aí para melhorar os vídeos, ou se você é acionista também para a gente poder trocar uma ideia, beleza, pessoal? Sem mais delongas, bora aqui pro vídeo. Na tela a gente já tem o informativo mensal do Banco do Brasil Seguridade, a gente analisa aqui prêmios, certo? Então, prêmios emitidos por ramo. O que significa prêmios no ramo de seguros? Prêmios é receita do Banco do Brasil. Então, quanto mais prêmio, mais receita. Beleza? Sinistro seriam os custos. Então, esses prêmios não são emitidos para o cliente, são receitas de quando as pessoas contratam o serviço de seguros. Beleza? Então, a gente consegue ver aqui a divisão de mercado que está entre vida, prestamista, habitacional, rural. A gente vê aqui que o rural é muito grande dentro do Banco do Brasil. A gente consegue comparar aqui com outros trimestres, outros meses e outros anos. Então a gente tem aqui uma noção boa de como isso vem crescendo, beleza? Aqui, que eu acho que é a parte mais, essa parte aqui de baixo, acho que fica mais simples da gente conseguir visualizar os prêmios. Então a gente vê que está tendo uma queda aqui da parte habitacional, prestamista também teve uma queda, o rural vem se sustentando, certo? Então a gente teve uma queda aqui do vida, prestamista, habitacional, o rural vem sustentando e o residencial também, certo? Quando a gente vê aqui o segmento rural, ele teve uma redução de mercado de 19%. A gente consegue visualizar aqui, que é a variação comparando a julho de 2024. Então aqui a gente consegue acompanhar, a gente vê que seria essas linhas aqui que estão um pouco mais clarinhas, seriam os outros anos. Então a gente vê que a gente está com menos, a nossa linha escura, que seria 2025, está inferior à verdinha de 2023 e inferior a lilás de 2024. Quando a gente compara aqui com vida, a gente vê que está bem semelhante, presta-mista está bem semelhante, residencial um pouquinho acima, e o habitacional está bem semelhante também, certo? Mas o rural a gente vê que deu uma diminuída. Isso impacta no sentido de que duas opções. Ou os empreendedores rurais não estão contratando seguros, que não é uma coisa boa, mas é uma coisa que a gente consegue colocar em perspectiva, já que o mercado rural está passando por uma fase mais difícil, ou esses empreendedores estão contratando outra empresa de seguros. Ou seja, a gente estaria perdendo market share de visão de mercado com o Banco do Brasil Seguridade em detrimento de outras empresas aí que estão tomando posição. A gente continua com um posicionamento muito forte, continua sendo muito grande, porém, pelo menos nessa janela de tempo, está sendo inferior, certo? Está tendo um prejuízo. Então, a gente teve um crescimento de outros setores, acabou compensando. A gente vê aqui que o prêmio de prestamista também recuou, certo? Então, teve menos vendas do setor de prestamista e a gente teve um melhor resultado do seguro de vida. Beleza, pessoal? Então, dessa primeira sessão é isso. Quando a gente analisa aqui a segunda parte, a gente consegue ver as contribuições e reservas também. A gente vê que as contribuições cresceram 5,4% em relação ao mesmo mês. Isso é bom, a gente vê que está tendo um bom crescimento aqui. A gente está semelhante aos outros meses, então se a gente traçar aqui uma linha média, a gente vê que a gente está próximo disso. Obviamente que aqui em abril e junho a gente teve uma queda, porém em julho apresenta uma recuperação. A gente consegue ter como perspectiva que isso pode se manter
aqui acima da média. A gente tem a arrecadação de julho registrando uma alta de 13%, certo? Então, o aumento do ticket médio, que seria basicamente o custo médio dos títulos aumentaram, então consegue vender menos em volume, porém com valor mais alto, isso acaba compensando menos vendas. Então, aquela pessoa que já ia comprar de qualquer jeito, mesmo que esteja um pouco mais caro, ela acaba comprando mesmo assim, porque ela já tem esse hábito de comprar os seguros. Então a gente consegue reduzir, por mais que tenha reduzido o volume de vendas, com o aumento do custo acabou compensando isso. Quando a gente analisa aqui a importância do Brasil Seg comparado ao mercado geral do Banco do Brasil Seguridade, a gente vê que ele vem aqui em primeiro lugar, certo? Então ele é o mais importante das subdivisões. Em seguida vem Brasil Prev, Brasil Cap e Brasil Dental. Porém, Brasil Seg é o principal. Por isso que a gente analisar a performance do Brasil Seg é tão importante, porque ele dita basicamente, ele serve como marcador para a gente entender como também os outros setores vão performar. Quando a gente analisa aqui a cotação de um ano do Banco do Brasil, a gente consegue ver que atualmente ela está aí cotada a R$ 33, ela chegou a bater aqui um pico de R$ 42, R$ 43, preço-valor patrimonial de R$ 6,35 e um PL também um pouco esticado, certo? Tanto PL quanto preço-valor patrimonial, quando a gente analisa de forma fria, os resultados não, os números não são muito interessantes. Porém, quando a gente compara com empresas páreas do setor, a gente vê que isso é um pouco comum no setor de seguros, certo? O preço patrimonial, porque o valor patrimonial é pequeno, então acaba que o preço fica esticado. Porém, obviamente a gente preferiria pagar um PL mais barato, porém está um preço justo pelo Banco do Brasil, principalmente com a distribuição que ele paga de dividendos, certo? 12,6% nos últimos 12 meses. Importante salientar uma coisa, que as perspectivas, mesmo com aqueles resultados um pouco complicados no mensal ali, que a gente vê que o rural teve uma queda, mesmo assim com aquele resultado a gente sustenta 12% de dividendo. Ou seja, é um dividendo muito atrativo, já que é 12% isento de imposto de renda. Não se compara, por exemplo, 12% de renda fixa, que tem que pagar imposto de renda junto a esse valor, 22,5% a 15%, certo? Então, quando a gente analisa aqui também os dados individuais do banco, mais detalhados, a gente vê aqui um payout esticado, 95%, ou seja, distribuindo muito, um ROI de 85%, ou seja, a empresa vem crescendo 85% ao ano de valor investido no seu próprio equity e um crescimento de lucros de 18,3% ao ano. Isso é um crescimento composto, ou seja, ela tem crescido nos últimos 5 anos 18 sobre 18 sobre 18 sobre 18 sobre 18%. Isso é uma rentabilidade muito interessante, ou seja, quais títulos você vê que rendem 18% ao ano de lucro? Basicamente nenhum, né? Só se for do Banco Master, mas aí tem que tomar cuidado. A gente vê aqui no checklist da empresa, que é muito boa, né? Isso aqui não tem nem muito o que discutir, é uma empresa excelente. O crescimento de dividendos do banco vem em ascensão, 2026 tende a vir forte para bater aqui 2025 e talvez até crescer um pouquinho essa barrinha, certo? A gente já vai ver uma recuperação de inadimplência, uma recuperação do agro, deve ser um ano muito bom para o banco. Quando a gente analisa aqui a cotação pelo lucro, a gente vê que está tendo uma suba de lucro, ou seja, a gente vê que o lucro é ascendente aqui no banco. Obviamente deu uma desacelerada aqui, porém a gente vê que tem uma ascensão, certo? E essa ascensão deve crescer para 2026, 2027, porém a cotação ela se separou aqui, ela tomou uma rédea para baixo. Isso se dá muito por um impacto colateral do Banco do Brasil. As pessoas associam muito uma coisa a outra. Ah, o Banco do Brasil está indo muito mal, cresce a desconfiança, vamos vender também o Banco do Brasil Seguridade, acaba impactando as duas empresas. Porém, são duas empresas distintas, com gerências distintas, e isso deve se entender. O lucro de uma não acarreta diretamente no lucro da outra. Só que esse espaço aqui que a gente tem entre lucro e cotação é onde a gente abre uma margem interessante de compra, certo? O lucro e a cotação sempre andam juntos, porém quando um se dissipa do outro, é quando a gente começa a ter essas oportunidades, certo? Se a cotação sobe muito e o lucro não acompanha, a gente vê um sinal de bolha. Agora, quando a gente vê que o lucro sobe e a cotação cai, a gente vê um sinal de oportunidade de compra, certo, pessoal? Então, quando a gente analisa aqui, para finalizar, os últimos 5 anos do Banco do Brasil Seguridade, reinvestindo os dividendos, certo? Então é importante aqui que esse gráfico leve em consideração o reinvestimento dos dividendos. A gente vê que a gente teria investido R$ 1.000, teria tirado 1.800, porém esse valor chegou a ser até maior aqui se você considerasse esse pico. Teria investido R$ 1.000 e teria tirado uns 13 mil no total.
certo? É uma empresa que a longo prazo tende a performar muito bom. O ramo de seguros é muito interessante, porque ele é matemático. Você coloca um prêmio para um sinistro ali, só que tudo isso já está precificado. Você sabe quanto que você tem que cobrar, e quanto que disso vai dar problema, e quanto que você vai manter de lucro. Se as pessoas começarem a ter, por exemplo, numa região, baterem mais o carro e aumentar a sinistralidade, beleza. Você vai lá e aumenta o valor ali, você sempre vai compensando, você consegue manter os custos dentro de uma administração muito tranquila. Por isso que a gente vê Porto Seguro, por exemplo, Caixa de Seguridade, Banco do Brasil Seguridade performando muito bom, porque é um setor muito interessante, um setor muito bom, certo? E não tem como crescer de forma indefinida aqui. Então acaba que sobra muito para distribuir dividendos, certo? Ainda tem muito que crescer, porém é uma empresa que te proporciona distribuir muitos dividendos. Essa é a minha perspectiva sobre o Banco do Brasil Seguridade. Eu invisto nela, inclusive invisto nas duas carteiras aqui do canal, tanto a minha carteira focada em performance, quanto a carteira de dividendos focada em aposentadoria, certo? Então essas duas carteiras, elas têm Banco do Brasil Seguridade, porque eu gosto muito da empresa. Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre a empresa, se vocês investem nela, se vocês discordam de alguma posição, também é bom a gente trocar uma ideia aqui, isso sempre ajuda. Gostou do vídeo? Curte aí para fortalecer e principalmente se inscrever no canal, que seria a recompensa máxima que eu poderia receber pela sua atenção aqui, beleza, pessoal? Pela sua atenção até aqui, muito obrigado. Valeu!